paz do Senhor, irmãos. Eu quero me utilizar desse vídeo para passar para vocês aquilo que Deus tratou comigo nessa noite. Após algum tempo, hoje Deus me deu uma revelação e eu quero dividir com vocês acerca do que foi. Nessa noite, eu via um dia normal, era um lugar como se fosse um encontro familiar. Eu via toda a minha família, os meus parentes que moram sempre na mesma cidade que eu e meu esposo, que vinham e tal, e eu via uma colega no meio, meio que desse encontro, e ela tinha tido nenê, o nenê dela tinha mais ou menos 3 meses, já fazia um tempo que eles estavam tentando. Então, assim, era aquele momento feliz, né, de você reencontrar os amigos, a família, e colocar a conversa em dia, enfim. E eu via que nesse momento, assim, de um dia normal, de repente, assim, havia uma mudança climática. E aquele dia, aquela tarde, se transformava em noite. Rapidamente, assim, as nuvens iam se movimentando e tinha um vento. E nós saíamos para fora daquele local, assim, parecia que ia chover. A gente saía para fora, assim, para olhar o tempo e eu via que o céu ia mudando, ia ficando noite e as nuvens eram vermelhas e tinha um rio que passava, assim, um rio de rede de esgoto, né, que passava embaixo, assim, de uma ponte, que é um lugar até conhecido na minha cidade. E ele é bem calminho, bem rasinho, e ele estava assim com uma força, assim, aquela agitação, aquela coisa da natureza mesmo. E começava a trovejar, a relampejar, e começava a chover muito forte. E nisso, assim, a gente se assustava, né? Porque era uma coisa que não era aquele fenômeno normal de todos os dias, quando a gente sabe que vai ter uma chuva forte. Era uma coisa mais agressiva, assim, a natureza estava agressiva. E de repente, assim, a minha mãe falava assim, é uma chuva ácida, essa chuva é uma chuva ácida. E aí eu pegava e falava assim, uma chuva ácida. Meu Deus, aí alguma coisa me dizia assim dentro de mim que aquele momento era o momento que daria início a um período de muita dor, de muita angústia, um período de tribulação, eu diria, assim, como diz a Bíblia. Era uma coisa espiritual mesmo, né? E eu não sei dizer exatamente assim se aquela chuva causaria efeitos assim que seriam ruins à saúde no momento, ou se seria depois, eu não sei. Mas eu sei que todo mundo percebia e falava assim, é uma chuva ácida, é uma chuva ácida. E as pessoas começavam a sair correndo, assim, aquele desespero, né, geral no local. E eu estava no meio da minha família, né? Então, como eu já sabia, na verdade, do que se tratava, o que estava acontecendo, o que estava começando, porque no meu coração eu tinha aquela certeza, assim, era como se o Espírito Santo falasse comigo, que era o princípio das dores que nós iríamos passar. E eu já dividi muitas coisas das que Deus me mostrou com a minha família. Então eu virava para minha mãe e falava, mãe, é o começo. Eu disse para a senhora que ia começar, que nós iríamos passar pela tribulação. Ela olhava assim para mim, parece que naquele momento, assim, tudo aquilo que era o tipo de sentimento que eu conhecia, o tipo de sentimentos que a gente tinha, todas as coisas ao redor, a atmosfera assim humana, né, parece que mudava. E ela olhava assim para mim e falava assim, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A meteorologia, ela quis dizer, tipo assim, como se as pessoas que faziam estudo dessas coisas já previam essa chuva, né? Ela falava pra mim, mas eu dizia, não mãe, é o começo, vamos ficar junto, vamos fugir, enquanto ainda dá. Nisso, eu olhava assim na rua lateral, ali o local onde nós estávamos, e eu via muita polícia assim, passando em carros desses que são abertos assim em cima, em cavalos, andando. Só que essa polícia era uma polícia americana. Assim, quando eu via assim nos bonés deles, nos caps, estava escrito FBI. E eu falava assim, meu Deus, a polícia americana aqui, na minha cidade, uma cidade de interior. Falava, é uma polícia americana, e eles estavam assim todos muito imponentes, assim, com a cara muito fechada, o semblante endurecido. Aí eu girava para ela e falava, ah lá mãe, tá vindo? É a polícia americana, vamos fugir,
é o princípio, está começando, está começando. E ela, assim, parece que o coração dela endurecia naquele momento. E ela falava, não, não tem nada disso. E nisso eu vi uma tia minha, e ela chegava junto, né, assim, de nós, assim, pro que nós estávamos falando. E eu falava assim pra ela, tá começando, tia. E ela, minha mãe olhava pra ela assim, minha tia falava assim, imagina, nós não passaremos por isso. Inclusive eu tenho uma viagem marcada junto com o pastor tal, que eu não vou citar o nome nesse vídeo, porque é um pastor muito conhecido no meio evangélico. E ela estava querendo dizer assim, que se ela estava com aquela viagem agendada, que seria naquele mesmo momento, e ele estava ali, era porque a igreja não tinha subido, então não tinha nada a ver com tribulação, nada a ver com isso, né? Porque eles não creem, né, que nós iremos passar por isso. E minha mãe falava assim, é verdade mesmo, nós não iremos passar, e me deixava sozinha, e saía e ia com a minha tia. E eu via todo mundo indo assim, e eu ficando sozinha, e eu tentava alertar as pessoas, eu assim, porque eram os meus parentes, os meus amigos, para que elas não se dispersassem, mas era inevitável. A pessoa que estava com criança, ele deixou a criança ali, a criança ficou chorando. Cada um assim por si, tentando se salvar, né? Cada um bem por si mesmo assim. Ninguém tentando ficar junto, ninguém assim, parando para pensar em que momento que era aquele, né? O que estava acontecendo de fato. O desespero tomou conta e cada um ficou tentando escapar do jeito que achou que era melhor. E nisso eu saía assim correndo do lugar, porque eu via que eu não ia conseguir convencê-los. E eu via a minha casa de longe, via uma luz acesa, falava, eu vou pra minha casa, ver se eu consigo pegar alguma coisa para que eu possa fugir. E eu pensava no meu esposo. Quando eu entrava na minha casa, eu via uma pessoa que é conhecida nossa, né? E eu falava assim, você viu o fulano, que é o meu esposo? Aí ela falava assim, não, ele não tá aqui. E me dava uma dor no meu coração, porque eu não queria ficar sozinha em meio a tudo aquilo. Ai, desculpa. Daí eu começava a entrar na minha casa e eu entrava em cada cômodo e não via ele e me via sozinha naquela situação. Aí quando eu entrava no último cômodo da casa eu via ele deitado. E eu falava, amor, que bom que você está aqui. E eu via no semblante dele que ele já sabia o que estava acontecendo. Ele, como eu estava esperando que esse momento um dia fosse chegar, então ele também identificou o que é que estava acontecendo. E eu abraçava ele assim, ele triste, ele me abraçava. E eu deitava assim a minha cabeça no ombro dele, né? E eu sabia que na verdade eu estava com ele naquele momento, mas que era questão de pouco tempo, não teria mais como nós estarmos juntos. E era muito difícil para mim lidar com isso, essa dor assim de você saber que você vai ter que passar por um momento difícil, um momento decisivo da sua fé, um momento ou onde você pode simplesmente encarar como algo natural, algo previsto, né, como minha mãe dizia, ou você estaria vendo a questão espiritual, né? Então assim, quando eu despertei dessa situação, eu falei, meu Deus, graças a Deus que não, porque é tão real, né, que a gente até se vê aliviado de ainda não ser. Mas eu tenho a certeza no meu coração, irmãos, de que esse dia vai chegar, esse tempo vai chegar. E Deus falou poderosamente com isso para que nós não nos fiquemos assim absorvidos por nada, que a gente não se distraia, que em todo tempo nós olhemos ao redor, vejamos aquilo que está acontecendo e saibamos que tudo é cumprimento das profecias, tudo é cumprimento daquilo que está escrito na Bíblia, e que Jesus está voltando, e que isso é muito breve. Hoje a gente pensa, está tudo bem, não é, vai demorar 5, 10, 15 anos, eu não sei, irmãos. Eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui 20 anos, mas uma certeza eu tenho, Jesus está voltando, e Ele está nos alertando enquanto é tempo, Ele está tentando nos preparar, para que quando esse dia chegar, nós não fiquemos assim, desesperados, sem saber como agir, sem saber o que pensar, e acabemos sendo levados pela correnteza, pela maioria. Então que nós possamos estar firmes. Eu queria deixar isso relatado, isso registrado, um fenômeno climático. Em nome de Jesus. Amém.